E aí, sabichão, vambora pra nossa lição, vem que vem! Você já é inscrito nesse canal? Ainda não? Aproveita a oportunidade e se inscreve, que Deus tem dado bênção sem medida para a nossa vida todos os dias a partir das 5 da matina. E ó, toda sexta no Papo Sabichão tá sendo uma bênção, meu queridão, meu irmão, minha irmã. E olha aí, se você gostar desse conteúdo, ó, deixa o seu like, tá bom? E se fizer sentido para sua vida, compartilha com a galera. Aproveita, galera, e me segue também lá no Instagram, ó, @JovemSabichão. Tamo junto, rumo ao céu! Vamos então para o nosso tema de hoje, sabichão. O tema de hoje é 70 vezes 7. E aí você já sabe que a gente vai falar sobre o que? Perdão. É muito importante nós oferecermos o perdão a todas as pessoas, principalmente aquelas mais próximas. A gente já vai falar mais sobre isso. Quando Jesus esteve aqui na terra, os fariseus começaram a tentar, apertar Jesus ali de alguma forma, referente a um assunto muito pertinente referente ao casamento, que é a questão do divórcio. E deixa eu te explicar, naquela época existiam duas principais escolas, que era a de Hillel e a de Shammai. A de Hillel era aquela escola mais liberal, que dizia, ó, rapaz, se ela bagunçar aí até sua festa de casamento, o seu jantar que você fizer, pega a carta de divórcio da mulher e ó, manda ela vazar da sua vida, você está tranquilo, você pode cai fora, mandar ela cair fora, você pode se divorciar dela. Já a outra escola, que era um pouquinho mais conservadora, dizia o seguinte, bom, somente em caso de relação sexual é que você pode abandonar, pode sair o divórcio, pode dar o divórcio, somente assim. E aí, Jesus, quando ele é apertado, entre aspas, quando os fariseus começam a questioná-lo sobre isso, Jesus então diz para eles assim, rapaz, vocês não ouviram como foi dito desde o princípio? Deus fez o que no começo? Deixará o homem pai e mãe, se unirá a sua mulher e os dois se tornarão uma só carne. É assim que Deus disse desde o princípio. Jesus, quando ele fala essas palavras, ele está evocando Gênesis. Lá em Gênesis, quando Deus fala isso, que ele junta o primeiro casal, vai deixar o homem pai e mãe, vai se unir a sua mulher e os dois vão se tornar uma só carne. Mostrando que o casamento que Deus criou, o casamento, a instituição casamento elaborada por Deus é uma instituição eterna, que era para ser eterna. Só que no verso 8, capítulo 19, verso 8 de Mateus, vai dar uma razão bem interessante para Deus permitir abrir essa concessão referente ao divórcio. Por causa da dureza do vosso coração, Jesus diz para eles. E Jesus ali dá apenas uma circunstância na qual é permitida o divórcio, que é a circunstância da porneia. Porneia é o termo grego, que equivale a relações sexuais ilícitas. Ou seja, se um dos dois cometer ato sexual ilícito, então o outro fica desobrigado. Agora, o que não significa que é obrigado naquele momento ali se separar. É obrigado a dar o divórcio. Não, é permitido. Obviamente que quando a gente fala do amor de Deus que envolve todos os relacionamentos, a gente sabe que Deus ele sempre opta pelo perdão. E aí eu quero dizer algo para você. Quantas vezes o seu cônjuge já errou com você? Quantas vezes as pessoas que convivem mais próximas de você já erraram com você? 70 vezes 7 é a explicação que Jesus dá no capítulo anterior, dizendo, quando os discípulos perguntam, a gente deve perdoar as pessoas 7 vezes? E aí Jesus diz assim, é 70 vezes 7, é muito mais do que aquilo que você pensa. Por isso, sabichão, entenda, no mundo perfeito não existe divórcio, existe casamento eterno. Mas se houver alguma pedra no caminho, nós precisamos resolver a questão. E como é que resolve a questão? É logo largando, caindo fora, não quero nem saber de você? Não é desse jeito, a gente precisa parar, ponderar, conversar. Por isso eu digo para você, sabichão, escolha bem antes de você tomar uma decisão que vai acarretar muita coisa para o resto da sua vida. Pense bem, não vá de qualquer jeito, não vá de qualquer maneira, não se jogue para qualquer pessoa só no afã, na ânsia de eu quero casar. Não vá nessa não, ó. Respira, talvez essa seja a resposta que você estava querendo e você está assistindo esse vídeo agora. Deus fez você assistir esse vídeo para que você entendesse, ó. Calma, respira, não é bem por aí. Para que essa agonia para casar? Deus sabe com que ele está falando nesse momento, viu, sabichão? Viu, sabichão? Entenda, Deus ele está te dizendo, ó, respira e calma. Você não precisa tomar a decisão mais importante da sua vida de maneira apressada. Pelo contrário, você precisa pensar bastante, porque isso vai influenciar o resto da sua vida. E obviamente é importante a gente citar que um casamento feliz ele requer várias doses de perdão.
perdão diário muitas vezes, e a gente precisa aprender a perdoar. Afinal de contas, quando a gente ora, Pai, perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido, olha aí a condição que a gente coloca para Deus perdoar a gente, só se a gente perdoar as pessoas. Não é interessante isso? Mesmo assim, Deus, ao olhar para a gente, Ele já quer oferecer o perdão. Como eu disse no Papo Sabichão, eu só imagino Deus dizendo assim, falando desse jeito, vai, pede perdão, vai que eu quero te dar o perdão, eu quero te perdoar, vai, pede o perdão, pede. E muitas vezes a gente faz o que? Rapaz, eu não vou pedir perdão a Deus não, porque eu estou tão errado, e a gente acaba dando ouvidos ao que o inimigo fala, achando que a gente está tão errado que Deus não pode alcançar a gente. Sabichão, entenda, não importa quão longe você foi, os braços do Senhor alcançam você, são maiores do que o mundo e alcançam você onde quer que você esteja. Por isso, perdoe as pessoas, ainda mais aquelas próximas, que isso é muito mais fácil as pessoas mais próximas machucarem a gente. Por isso a gente precisa exercitar o perdão, porque ao exercitarmos o perdão, o melhor perdoado, somos nós, o melhor abençoado somos nós. Que Deus abençoe a sua vida. Eu quero orar por você e pelos seus relacionamentos, para que a gente ofereça mais perdão e que esse assunto fique claro. Deus, Ele quer que a gente escolha da melhor forma, e quando a gente escolher, a gente precisa seguir firme. A menos que algo aconteça, alguma pedra aconteça no meio do caminho, mas ainda assim é possível haver a restauração. Que Deus abençoe você, eu quero orar pela sua vida e pelos seus relacionamentos. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, abençoe esse sabichão, essa sabichã que está me assistindo, Pai. Talvez eu esteja falando para alguém, Pai, que está com o casamento dilacerado. Talvez eu esteja falando para alguém, Pai, que está com relacionamentos complicadíssimos, Senhor. Em nome de Jesus, nos ajuda a oferecer o perdão. Nos ajuda a ser o primeiro a perdoar. Porque assim como o Senhor perdoa a gente, nós precisamos perdoar as pessoas. Nos concede esse dom, Pai, de perdoar as pessoas, porque somente através do Teu poder que conseguimos isso. Abençoa-nos em tudo, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Olha aí, sabichão, amanhã você não pode perder o nosso momento hipertexto. A gente vai aprofundar um pouco mais nesse assunto quando as coisas não dão certo, e a gente vai seguir, tá bom? E lembre-se, jovem sabichão, estuda a lição. Grande abraço a todos, fica com Deus e até amanhã, sabichão.